Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam sempre convosco. Boa tarde. Nós celebramos hoje na igreja a festa de São Tomé, um apóstolo que nos representa cada um de nós em certas fases da vida, que pomos tanta coisa em dúvida e colocamos tantas incertezas, e São Tomé simboliza muito de nós, e é por isso que neste sábado, e em tempo de pandemia, nós celebramos a festa de São Tomé com muita alegria. Quando os portugueses chegaram à Índia, encontraram cristãos da pregação de São Tomé. São Tomé, depois de colocar a mão no lado de Jesus, partiu e foi até à Índia, e na Índia os portugueses encontraram a fé anunciada por São Tomé. Saudamos todos quem nos acompanha em casa, e sobretudo os doentes, os mais desanimados. Cada vez sabemos de mais famílias com o grande drama da droga, pais trabalhadores, pais que migraram para ter sucesso, pais que triunfaram na vida e, infortunadamente, o grande drama, um drama que é um drama familiar, que às vezes vive-se com vergonha dentro das famílias, mas não é necessário. As famílias não têm culpa. A sua própria sociedade, o sistema, todos nós temos culpa. Este sistema que nós criamos. Saudamos todas essas famílias e que têm esse grande drama da sua própria família, e que o Senhor ajude a todos a libertar-nos. Celebramos esta Eucaristia a partir da igreja de Nossa Senhora de Fátima, na cidade de Kingston, Ontário, Canadá. E somos uma igreja de valentes, que a partir do sonho, da vontade, da união, umas vezes mais forte, outras vezes menos forte, mas do trabalho, do sacrifício e, sobretudo, do testemunho da fé dos imigrantes católicos de língua portuguesa, construíram estas nossas igrejas tão belas no mundo da imigração. E para melhor celebrarmos hoje a festa de São Tomé, tomemos consciência que somos pecadores e peçamos perdão. Confessemos os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos, que eu pequei muitas vezes por pensamentos, palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa, e peço à Virgem Maria, aos anjos e santos e a vós, irmãos, que rogueis por mim a Deus nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoa os nossos pecados e nos conduz à vida eterna. Senhor, tem piedade de nós. Cristo, tem piedade de nós. Senhor, tem piedade de nós. Celebramos esta Eucaristia, lembramos Alfredo Medeiros e António Vaz. Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens por Ele amados. Senhor Deus, Rei dos céus, Deus Pai Todo-Poderoso, nós os louvamos, nós os bendizemos, nós os adoramos, nós os glorificamos, nós os damos graças por vossa imensa glória. Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito, Senhor Deus, Cordeiro de Deus, Filho de Deus Pai, vós que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Vós que tirais o pecado do mundo, acolhei a nossa súplica. Vós que estáis à direita do Pai, tende piedade de nós. Só vós seja o Santo, só vós o Senhor, só vós o Altíssimo Jesus Cristo. Oremos. Concedei-nos dente
a graça de celebrar com alegria a festa do apóstolo São Tomé, de modo que, ajudados por sua intercessão, tenhamos a vida pela fé em Jesus Cristo, que ele reconheceu como Senhor, por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Leitura da Epístola do Apóstolo São Paulo aos Efésios. Irmãos, já não sois estrangeiros nem hóspedes, mas sois concidadãos dos santos e membros da família de Deus, edificados sobre o alicerce dos apóstolos e dos profetas, que tem Cristo como pedra angular. Em Cristo, toda a construção, bem ajustada, cresce para formar um templo santo do Senhor. E em união com Ele, também vós sois integrados na construção, para vos tornardes no Espírito Santo morada de Deus. Palavra do Senhor. O Senhor esteja convosco. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São João.
Naquele tempo, Tomé, um dos 12, chamado Dídimo, não estava com eles quando veio Jesus. Disseram-lhe os outros discípulos: vimos o Senhor. Mas ele respondeu-lhes: se não vir nas suas mãos o sinal dos cravos, se não meter o dedo no lugar dos cravos e a mão no seu lado, não acreditarei. 8 dias depois, estavam os discípulos outra vez em casa e Tomé com eles. Veio Jesus, estando as portas fechadas, apresentou-se no meio deles e disse: a paz esteja convosco. Depois disse a Tomé: põe aqui o teu dedo e vê as minhas mãos. Aproxima a tua mão e mete-a no meu lado. E não sejas incrédulo, mas crente. Tomé respondeu-lhe: meu Senhor e meu Deus. Disse-lhe Jesus: porque me viste, acreditaste. Felizes os que acreditam sem terem visto. Palavra da salvação. Para quem está em casa, os que estão a acompanhar em casa, nós temos aqui uma imagem que só se vê na câmara, não se vê aqui na realidade, uma imagem deste convite, Jesus a dizer a Tomé: vem e mete aqui no meu lado, e está Tomé a pôr a mão no lado de Jesus. E é uma imagem sugestiva e que acompanhou sempre na história da Igreja a imaginação de todos os cristãos. A Igreja celebra hoje a festa de São Tomé. Tomé é conhecido como o apóstolo da incredibilidade, isto é, da falta de fé, que no encontro com o ressuscitado proclama a fé pascal da Igreja: meu Senhor e meu Deus. Quando diz para Jesus que não sabe para onde ele vai, na outra parte do Evangelho, e o Senhor lhe responde: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Hoje, na oração da manhã, eu pus uma lista de todas as vezes em que o nome de Tomé, de São Tomé, aparece no Novo Testamento. E são várias, muitas vezes, nos vários Evangelhos, nos Atos dos Apóstolos, o nome de São Tomé aparece muitas vezes. E uma das intervenções de São Tomé foi esta. Jesus estava a dizer que ia partir, e Jesus e Tomé: mas para onde vais? E Jesus disse: vós podeis vir comigo. Nós não sabemos para onde tu vais. E Jesus responde a Tomé: eu sou o caminho, a verdade e a vida. No dia da ressurreição, Cristo aparece aos apóstolos. Tomé não se encontrava com eles e por isso não vê o Senhor. Os outros partilham a novidade da ressurreição do Senhor mas ele não acredita. Além de não acreditar, diz que passará a acreditar somente depois de pôr a mão nas suas feridas, nas feridas do ressuscitado. E uma das perguntas é: porquê é que Tomé não estava com os apóstolos no dia de Páscoa, quando Jesus ressuscitado apareceu? Porque estava desanimado, estava frustrado, tudo se desmoronou, tudo tinha falhado, Cristo tinha morrido na cruz e foi à sua vida. E, portanto, é o desânimo da vida. E Tomé, desanimado, partiu à sua vida, porque Cristo tinha falhado, humanamente tinha falhado. E os apóstolos insistem, os companheiros insistem com ele: mas vem outra vez, volta à comunidade. E ele lá, certamente muito contra a vontade, no domingo a seguir,
quando a igreja, desde o princípio, se reúne para celebrar o mistério pascal de Jesus Cristo, a Eucaristia, é isso que nós fazemos na Eucaristia, estava a comunidade reunida e Jesus aparece. Uma semana depois, estando eles reunidos, Tomé, estando agora junto à comunidade, não com muita fé, não com muita certeza, Jesus ressuscitado se coloca no meio deles e deseja-lhes a paz. Tomé fica estupefacto, fica de boca aberta. Um misto de alegria, de medo e dúvida. A fé começa a acender-se. Cristo convida Tomé a colocar a mão nas feridas. E ali acontece uma das profissões da fé mais lindas narradas na Sagrada Escritura. Tomé professa com o coração e com a alma: meu Senhor e meu Deus. São as únicas palavras que ele conseguiu dizer. Meu Senhor e meu Deus. Acende-se a chama da fé. Santo Agostinho, um grande santo do século VI, diz assim para nós: que pensais, irmãos caríssimos, de tudo isto? Pensais ter acontecido por acaso que aquele discípulo estivesse ausente naquela ocasião, que ao voltar ouvisse contar, que ao ouvir duvidasse, que ao duvidar apalpasse e ao apalpar acreditasse? Diz Santo Agostinho, diz: o que é que vós pensais daquela ausência de São Tomé? Porquê é que o Senhor permitiu que aquilo acontecesse? E diz Santo Agostinho: nada disso aconteceu por acaso, mas por disposição da providência divina. A clemência do alto agiu de modo admirável, a fim de que, ao palpar as chagas do corpo do seu mestre, aquele discípulo que duvidara curasse as chagas da sua falta de fé. Jesus permitiu, Cristo permitiu, que ele, ao duvidar e ao experimentar, curasse não as chagas de Jesus, mas a chaga da falta de fé de Tomé. A incredulidade de Tomé foi mais proveitosa para a nossa fé do que a fé dos discípulos que acreditaram logo. Pois enquanto ele é reconduzido à fé, porque pôde apalpar o Senhor, o nosso espírito, pondo de lado toda a dúvida, confirma-se na fé. Deste modo, o discípulo que duvidou e tocou, palpou, tornou-se testemunha da verdade da ressurreição. E Santo Agostinho continua a dizer que o encontro do apóstolo com o Cristo humano vivo fez descobrir a Tomé o Cristo divino. A resposta de São Tomé é: meu Deus e meu Senhor. Ele, ao experimentar, ao tocar Jesus vivo, descobriu a divindade de Jesus, que é isso que nós somos chamados a fazer. Através do tocar de Jesus, é que ele descobriu a sua divindade. Meu Senhor e meu Deus. Não deu outra resposta. Por isso a pergunta é esta: onde estava Tomé no dia da ressurreição? Porque não estava com a comunidade, com a igreja, principalmente sob a companhia de Pedro, porque Pedro também tinha negado Jesus, mas Pedro estava lá, depois do galo, depois do galo de cantar. Não pôde fazer a experiência do ressuscitado. Tomé desanimou de vez. Agora, uma semana depois, porque estava a comunidade
daí sim pode tocar no Cristo vivo e ressuscitado. Só uma semana depois, muito a custo, muito renitente, não acreditando nos outros apóstolos, mas lá foi. Por amizade, por curiosidade, por expectativa. Vamos lá ver o que é que aquilo dá. Mas isto é para nós, como diz Santo Agostinho, isto é para nós. Somos convidados a fazer uma pergunta, bem antes de analisarmos a nossa falta de fé, as nossas dificuldades da vida. Onde nos encontramos? Onde é que andamos? É esta a pergunta, porque Tomé também, por onde é que andou Tomé? Por onde é que nós andamos? Com as nossas faltas de fé. Onde é que nós pomos os nossos pés, as nossas certezas, as nossas seguranças? E o mundo de hoje está todo cheio de verdades. E até está aí uma verdade tão absoluta. Todas as religiões são iguais. Todas são iguais. Uma verdade. Não tem pernas para andar, mas é uma verdade. Por onde é que nós andamos? Vamos atrás das primeiras notícias, das primeiras seduções. Por onde é que nós andamos? Estamos na igreja e com a igreja, independente das dificuldades dos seus membros estes dos quais nós fazemos parte. Muita gente sai da igreja porque não gosta da A, B ou C, porque não concorda com isto, com aquilo. Não é isso que nós vimos aqui celebrar. Isso é nos cafés, é nas festas. Aqui é celebrar Jesus Cristo ressuscitado, com a comunidade. Mas as pessoas, eu sou muito crítico, eu não vou com aquilo, com este modernismo. Não é, a proposta não é essa. A proposta é celebrar Jesus Cristo. A comunidade estava a celebrar Jesus Cristo desde o primeiro domingo. Os evangélicos, os nossos irmãos evangélicos tropeçam muito, vão à Bíblia e era no sábado do Antigo Testamento. Nunca os cristãos celebraram a sua fé desde a ressurreição ao sábado. Não há em lado nenhum dos apóstolos, dos padres da igreja, ninguém diz isto. Mas eles chegaram ali ao século XVI e descobriram a verdade. Foram à Bíblia. O que é que os cristãos celebram? É Jesus Cristo ressuscitado. E nós ou estamos com a igreja ou não estamos. Com a igreja na sua tradição, no seu ministério. Eu há por aí muita gente que tem uma sabedoria tal que interpreta a Bíblia com uma facilidade tremenda. Eu tenho tanta dificuldade. Eu tenho que ir aos padres da igreja, tenho que ir ao ministério da igreja, do Papa, porque há coisas que eu não sei. Não sou capaz de interpretar. Não. Há gente que de uma sabedoria, de uma capacidade, de uma iluminação tudo tão grande, e é a igreja que celebra a Eucaristia. E foi a igreja. Tomé voltou para a igreja. E o que é que aconteceu ao voltar para a igreja? Encontrou-se com Cristo. Encontrou-se com Cristo nas suas dimensões, na humana e na divina. E este é o caminho que temos que fazer. Mas neste dia de São Tomé, a pergunta que não podemos calar é esta: onde estava Tomé? Onde é que andava Tomé? E a partir daí, onde está o meu irmão, a minha irmã? Como é que anda a nossa fé? Onde é que fomos buscar segurança? O que é que procurava Tomé naquele desânimo todo, naquela desilusão completa? O que é que Tomé queria?
e perguntemos também por onde andamos e onde é que estamos. Não há salvação fora da igreja que celebra a Eucaristia e que vive os dons de Jesus Cristo através dos sacramentos. Nós hoje fugimos muito de alguns sacramentos, fugimos da confissão porque não precisamos, fugimos da Eucaristia porque podemos rezar em qualquer lado, fugimos do sacramento do casamento. Imagina, para aí vai, o sacramento do casamento é casar, não casar, casar aqui, casar ali, é a mesma coisa, é tudo a mesma coisa. Fugimos dos sacramentos a 7 pés. O sacramento, há algumas famílias, honra seja feita, o sacramento dos doentes. Não nos encontramos com Cristo, não estamos em comunhão com a igreja. E foi aos apóstolos. Jesus ressuscitou para reunir a igreja. Jesus voltou para reunir a igreja. Estava tudo disperso, o Tomé andava perdido. E foi para reunir a igreja que Jesus Cristo apareceu ressuscitado. Não foi para outra coisa. Para os manter no seu dom, a celebrar a Eucaristia e a viver os sacramentos, os dons que ele partilha. Quando eu ouço dizer a muitos irmãos católicos, eu rezo em qualquer lado, eu não preciso. Mas quem disse que a Eucaristia que era oração? É a oração, também é a oração. Mas não é a dimensão mais importante da Eucaristia. É o dom do Cristo que se dá, que alimenta a sua igreja, o seu povo. A oração tu podes rezar voltado para sul, para norte, podes voltar a rezar onde quer. Mas a Eucaristia não é só oração. É uma pequena parte. E nós cristãos perdemos este sentido. E culpamos muito o mundo. O mundo está muito mal. Mas não damos passo nenhum para voltar atrás. Como Tomé. O mundo está muito mal. Mas os outros é que estão mal. Nós não estamos nada mal. Hoje há tantas polémicas por aí no mundo e eu vejo os católicos tão confusos a todos os níveis, e ai de alguém que se atreva a dizer é aqui na Eucaristia a celebrar o mistério de Cristo. Eu não peço nem que ninguém concorde comigo. Não posso. Mas já peço para que concordem com Jesus Cristo. Agora comigo não interessa nada. Aquilo, qualquer dia passo, acabou, ponto final, bye bye. Mas Cristo não passa, Cristo continua. E nós hoje ouvimos tudo, tudo está certo, menos celebrar o mistério Jesus Cristo instituiu, que foi reunir a igreja. São Tomé tem valor porque voltou à comunidade. E foi na comunidade que encontrou Cristo. Podia ter encontrado lá no meio ou em qualquer lado. Mas foi com a comunidade reunida que Cristo lhe apareceu. Para congregar e para celebrar o mistério. Não foi lá um milagre extraordinário, não sei onde. Não. Foi na comunidade a celebrar o dom da ressurreição de Jesus Cristo, que é a Eucaristia. Então, cada um olha para si, se identifica com Tomé ou não, mas todos nós temos um bocadinho de Tomé, e todos nós temos que voltar. E para terminar, quando a gente vai à prisão, e conversamos com os presos, todos eram bons rapazes, eram os meninos das mamãs, eram pessoas extraordinárias, eles é que dizem, e eram. E de um momento para o outro, aconteceu isto, aconteceu aquilo. A proposta de Jesus Cristo é: volta, meu menino, ou voltas ou não voltas, como Tomé. Vem cá, volta agora.
queremos ser bons meninos, queremos ser pessoas fantásticas, mas na nossa vida por onde não queremos parar com coisa nenhuma, nada, mas nós há muitos anos éramos uma joia, éramos umas pessoas extraordinárias, mas hoje somos isto. Mas voltar, a coragem de voltar, de se encontrar com Jesus, de se encontrar com Jesus na Eucaristia, nem todos têm coragem. E hoje devemos dar graças a Deus pelo mistério que São Tomé nos indica, porque é isto o mistério de cada um de nós, de cada cristão. Voltar para se encontrar com Cristo. Não é com o Padre, não é com os amigos, isso é no outro lado qualquer. É com Cristo. Cristo na Eucaristia. Então cada um de nós saiba se encontrar e olhar para Tomé e ter esta coragem de voltar atrás. Então hoje precisa-se tanto voltar atrás. Precisamos tanto voltar atrás. E poucos têm a coragem como Tomé. Seja louvado nosso Jesus Cristo. Creio só Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, de todas as coisas visíveis e invisíveis. Creio só Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito de Deus, nascido do Pai antes de todos os séculos, Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro, gerado, não criado, consubstancial ao Pai. Por Ele todas as coisas foram feitas, e por nós homens, e para nossa salvação, desceu dos céus, encarnou pelo Espírito Santo, no seio da Virgem Maria, e se fez homem. Também por nós foi crucificado, sob Pôncio Pilatos, padeceu e foi sepultado. Ao terceiro dia, conforme as Escrituras, e subiu aos céus, onde está sentado à direita do Pai. De novo há de vir em sua glória, para julgar os vivos e os mortos, e o seu reino terá fim. Creio no Espírito Santo, Senhor que dá a vida, procede do Pai e do Filho, e com o Pai e o Filho é adorado e glorificado. Ele falou pelos profetas. Creio na Igreja Una, Santa, Católica e Apostólica. Professo só o batismo para a remissão. Irmãos, na festa do apóstolo São Tomé, apresentemos as nossas súplicas a Deus Pai, pela Igreja e pelo mundo, dizendo, cheios de confiança: Senhor, aumentai a nossa fé. Pelas igrejas da Índia e de todo o Oriente, para que por intercessão de São Tomé deem testemunho da ressurreição de Jesus Cristo. Oremos. Pelos bispos, presbítérios, diáconos, para que sobre o alcere dos apóstolos identifiquem os cristãos em templo santo. Oremos. Por aqueles que governam as nações, para que trabalhem sem desfalecerem, pela justiça, pela paz e pela concórdia. Oremos. Por todos os discípulos de Cristo, para que adorem o Senhor crucificado, que por suas santas chagas os salvou. Oremos. Pelos fiéis que acreditam em Jesus, apesar de nunca o terem visto, para que Ele os torne felizes e aumentem a sua fé. Oremos. Por todos nós e pelos nossos familiares, para que Deus faça de nós a sua morada, a fim de o louvarmos agora e sempre.
Oremos. Rezemos por todos os cristãos que neste momento sentem necessidade de voltar atrás e que não têm coragem, têm medo, têm vergonha, não têm força suficiente, mas precisamos de voltar atrás. E que o São Tomé nos inspire neste dia a ter esta coragem, de voltarmos para a oração, de voltarmos para a Eucaristia, de voltarmos para os sacramentos, voltarmos para aquilo que éramos e que gostávamos de ser, mas por algum motivo, por algum acontecimento da vida, deixámos de ser. Que São Tomé nos inspire a esta coragem de voltar atrás. Deus eterno e omnipotente, escutai o povo que vos invoca e por intercessão de São Tomé, dai-lhe a alegria de acreditar sem ter visto, por Cristo nosso Senhor. Bendito sejais, Senhor Deus do Universo, pelo pão e pelo vinho que recebemos da vossa bondade, fruta terra do trabalho do homem e da videira que hoje vos apresentamos e que para nós se vão tornar pão da vida e vinho da salvação. Orai, irmãos, para que o meu vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Oremos. Nós vos apresentamos, Senhor, a homenagem do nosso ministério na festa do apóstolo São Tomé e vos pedimos que conserveis em nós os vossos dons ao celebrarmos esse sacrifício de louvor por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco. Corações ao alto. Demos graças ao Senhor nosso Deus. Senhor Pai Santo, Deus eterno e omnipotente, é verdadeiramente nosso dever, é nossa salvação, dar-vos graças sempre em toda a parte por Cristo nosso Senhor. Ao celebrar hoje a festa de São Tomé, apóstolo e mártir, a vossa Igreja exulta de alegria, porque a fortaleceis com o exemplo da sua vida, a instruís com a sua palavra e a protegeis com a sua intercessão. Por isso, com a inumerável Assembleia dos Anjos e dos Santos, proclamamos a vossa glória, dizendo numa só voz: Vós, Senhor, sois verdadeiramente santos, sois a fonte de toda a santidade. Santificai estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte, tomou o pão em suas santas e adoráveis mãos e, dando graças, partiu. E deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice e, dando graças, deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim.
Mistério da fé. Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e ressurreição de vosso Filho, nós oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação e vos damos graças, porque nos admitistes à vossa presença para vos servir nestes santos mistérios. Humildemente vos suplicamos que, participando no corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, Senhor, da vossa Igreja dispersa por toda a terra, tornai-a perfeita na caridade em comunhão com o Papa Francisco, o nosso arcebispo Mike Mahal e todos aqueles que estão ao serviço do vosso povo. Lembrai-vos dos nossos irmãos Alfredo Medeiros, António Vaz, que adormeceram na esperança da ressurreição, todos aqueles que na vossa misericórdia partiram deste mundo, admiti-os na luz da vossa presença. Tende misericórdia de nós, Senhor, dai-nos a graça de participar na vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus, os bem-aventurados apóstolos e todos os santos, que desde o princípio do mundo viveram na vossa amizade, para cantarmos os vossos louvores por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Confiantes, ousamos dizer a oração que o Senhor nos ensinou. Pai nosso, livrai-nos de todo o mal, Senhor, dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Senhor Jesus Cristo, disseste aos vossos apóstolos: deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz. Não olheis aos nossos pecados, mas à fé da vossa Igreja, e dai-lhe a união e a paz segundo a vossa vontade. Vós fez Deus com o Pai na unidade do Espírito Santo. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Felizes nós, os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo.
Oremos. Deus eterno e todo-poderoso, que nos deste neste sacramento o corpo do vosso Filho unigênito, fazei que, acreditando com São Tomé, que Ele é o nosso Deus e Senhor, demos testemunho em palavras e obras desta fé que professamos, por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco. Abençoe-nos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Desejo a todos boa noite, bom domingo e boa semana. Ide em paz e que o Senhor vos acompanhe.